o áudio do Jailson, aí sai lá o áudio. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da Sexta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 29 de junho de 2023, fazendo a verificação do quórum e pedindo aos colegas que confirmem a presença no sistema. Torito, tá dando aquele mesmo probleminha. Só um minutinho, tá? Sim, Um instantinho. sem problema. Eu vou ter que reiniciar o computador, viu? Tá indo. Só um minuto que eu já volto. Tá.
Confirmado aqui, doutora Jaqueline, tudo certo. Desculpe o inconveniente mais uma vez, viu? Imagina, todos confirmaram presença, todos presentes, inclusive registrados na sessão. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. João Marcelo Oliveira, Dr. Vinícius Valentim e a doutora Jaqueline Carlaquian. Agradecendo aqui a todos os colegas que prestigiam a Câmara hoje. Também na sessão, o Dr. Schoit, pela representação fiscal. Obrigado, doutor. Dr. Lucas também vai acompanhar aqui o caso, um dos casos em julgamento aqui, ele é Queiroz. Informo oportunamente que essa sessão é gravada. Após seu término, ela será disponibilizada no canal do Tite no YouTube. Peço a gentileza de deixar os microfones no mudo para evitarem ruídos, só acionando quando forem falar. Atendendo aqui a ordem das sustentações orais, aliás, só temos um caso em que haverá acompanhamento, não sustentação oral, é o auto de infração 4.139.463, Ele Queiroz, S.A., relatoria Dr. João Marcelo, é um recurso misto. A sustentação oral já foi feita por oportunidade pretérita em sessão anterior, inclusive o voto de relatoria já foi lido. Ficou pendente apenas uma questão envolvendo os limites da redução dos juros, objeto do recurso de ofício, razão pela qual eu entendo que não é necessário a leitura do voto como um todo, mas o doutor João Marcelo, como relator, fique à vontade para o que achar melhor. Se quiser contextualizar o voto, tudo bem, mas se quiser só ir direto para aquela discussão pontual, também pode ser. Fica à vontade, doutor João Marcelo. Tá no mudo. Consegue desmutar aí? Quer retornar para a sessão, doutor? Quer sair e voltar? A gente aguarda. Vamos aguardar só um instante para o doutor João Marcelo conseguir se reconectar, já voltamos. Hoje o sistema não quer te ouvir.
Só mais um instante, acho que o Dr. João Marcelo está tentando reiniciar a máquina dele para ver o que aconteceu. Provavelmente é um problema no fone. Vamos ver se ele vai conseguir retornar. Só mais um instante. Agora vocês me ouvem? Agora sim. Ah, ok. Tive que reiniciar o computador aqui. Sem problema. Eu vou editar o relato lá, doutorita. Tá, já está até liberado para lançar. Uhum. Fica à vontade. Tá. Bom, esse é o caso da Elequeiroz, né? Então, são dois recursos, né? O recurso misto da fazenda e do contribuinte, né? Basicamente, o auto tem duas infrações, né? Então, a primeira infração é relativa a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos de 2016 e 2017, e infração relativa ao crédito do imposto, que é o item 2.2, né? Que houve crédito indevido. Esse processo foi lá para teve julgamento de primeira instância, em que teve uma redução do, no item 1.1, né, que ele é basicamente só de multa regulamentar, teve uma redução para 6 UFESPs, e a gente teve uma redução da Selic em todo o auto de infração, aplicando a súmula 10 do tribunal. Ele já foi discutido na sessão anterior, e com a valorosa ajuda do Dr. Vinícius, nós chegamos à conclusão que tinha um problema na redução da multa do item 1, né? Que estava 6 UFESPs e, pegando a legislação vigente, seria 70. Então, o voto foi corrigido nesse sentido, mantendo o patamar mínimo de multa, porém, com essa correção de 70 UFESPs, e nos demais itens, a decisão de peso, segundo o meu entender, está correta, né? Então, eu já vou diretamente para esse ponto, que é o ponto de... Eu vou procurar aqui no parágrafo, se eu não me engano, é 30... Deixa eu ver.
Então, eu vou ir diretamente aqui só para a gente lembrar, para contextualizar essa questão da multa do item 1, eu vou para o 26, tá? Quem estiver acompanhando aí, então eu vou para o parágrafo 26. Então, tá assim, por sua vez, a representação fiscal protesta pelo restabelecimento da multa originalmente aplicada acerca desse item sob a alegação de que a premissa adotada pelo julgador de primeira instância estaria equivocada, uma vez que a resposta à consulta número 17225 de 2018 versa sobre a possibilidade das notas fiscais na operação em questão serem emitidas consignando valor zero, enquanto que, no caso de análise, as notas em questão foram emitidas com valor diferente de zero. Mas somente o lançamento das mesmas nos livros fiscais da recorrente restou materializado como sendo de valor zero. Então, se não vejamos, é as folhas 1.700 e 1.702. 7. Como se nota dessa decisão, para reduzir a multa, o julgador considerou que a recorrente teria agido de acordo com resposta à consulta tal, segundo qual, em caso de venda por conta em ordem, a nota fiscal de simples remessa poderia ter o valor de operação igualado a zero, as folhas 1.686. Realmente, através da resposta à consulta 17225 de 2018, a Cefaz manifestou entendimento pela possibilidade da emissão pelo vendedor remetente fornecedor de nota fiscal em favor do destinatário para acompanhar o transporte de mercadoria, com o campo valor da operação sem valor, valor igual a zero, consignando a seguinte observação no campo informações complementares. O valor desta operação é indicado na nota fiscal número tal, número da nota fiscal emitida pelo adquirente original em favor do destinatário. Assim, consignando o suposto respeito da recorrente à resposta à consulta número tal, não teria havido, de acordo com o julgador, qualquer prejuízo à fiscalização, sendo esse um dos requisitos necessários para a redução da multa, nos termos do artigo 527. Veja-se as folhas 1.687. Tendo em vista a posição da Cefaz trazida no teor da resposta à consulta, tendo em vista o próprio entendimento do FR atuante em sua manifestação, as folhas 1.655, onde afirma que a impugnante poderia emitir as respectivas notas fiscais de remessa para industrialização por conta da adquirente original com valor da operação zerado, temos a certeza de que a infração praticada não houve qualquer prejuízo ao erário público estadual e que a infração não foi praticada com dolo, fraude e simulação e não implica em falta de pagamento de imposto. Ocorre, entretanto, que a recorrente não seguiu o entendimento previsto na referida consulta. Na verdade, as notas fiscais não foram emitidas com o valor da operação igual a zero, como previsto na consulta. O valor zerado foi lançado somente nos livros fiscais da recorrente, não nas notas fiscais. Apresentou-se assim uma inconsistência entre os registros na nota fiscal e os registros no livro fiscal, o que não é permitido pela legislação. É o que consta do relato do ANE, as folhas 10 e 11. Referida à resposta à consultoria em emissão de nota fiscal com valor zerado, o contribuinte emitiu as notas com preenchimento do campo valor de operação e, posteriormente, registrou tais notas com valor zerado no livro registro de saída. Dessa forma, resta comprovada a escrituração de notas fiscais com irregularidade, quais sejam divergência entre o valor da operação e o valor da operação no livro e o da nota. Portanto, não há que se falar em ausência de prejuízo à fiscalização. A verdade é que o teor da resposta à consulta tal não foi respeitado pela recorrente, o que culminou com uma divergência importante que prejudica, sim, o fisco. Assim, não se aplica a redução prevista no 527-A, diante a existência de efetivo prejuízo à fiscalização decorrente do cometimento da infração. Em que pese o conformismo da indústria de representação fiscal, da breve leitura do relato e da acusação, no quadro demonstrativo do débito fiscal, verifica-se que a infração descrita no item 1.1 não prevê a exigência de imposto, mas apenas de multa por descumprimento de obrigação acessória, no caso pela irregularidade cometida pela empresa em sua escrituração dos documentos fiscais. Com efeito, de fato, encontra os presentes requisitos previstos no artigo 527-A do RICMES, e deixo de ler por ser texto de lei. Da mesma forma, também não entendo que seja o caso de relevar integralmente a penalidade aplicada, de modo que, tendo a decisão recorrida promovida com análise do porte econômico e dos antecedentes fiscais da autuada, além de ter respeitado o disposto no parágrafo 1 do artigo 27, deve ser mantida a revisão da penalidade. Temos que a penalidade aplicada na decisão de piso, as folhas 1.694, assim assevera. Item 59. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente presente ainda. Quanto ao item 1.1, fixo a multa em 6 UFESP para cada subitem aplicada por infração ao artigo 215 do RICMES, decreto 45.490.00, e com base no artigo 85, inciso 5º, a linha P, combinados dos parágrafos 9 e 10º da lei do ICMS. Todavia, entendemos que, nesse ponto, a decisão merece reparo, pois ao invés de 6 UFESPs para cada subitem, conforme constou da respeitável decisão, segundo o nosso entender, à luz da legislação vigente à época dos fatos geradores, o limite mínimo do valor de multa imposta deve ser equivalente a 70 UFESPs, conforme estabelecido pelo parágrafo 7º do artigo 527 do RICMES 00. Salienta-se que
que este é um dos requisitos previstos no artigo 527-A no regulamento, expresso em seu parágrafo 1º, se não vejamos. Artigo 527-A. Na hipótese de redução, observar-se-á o disposto no parágrafo 7º do artigo 527. E o 527 diz, no parágrafo 7º, que a multa não pode ser inferior ao valor equivalente a 70 UFESPs. Redação dada pelo Decreto 55437 de 2010. Portanto, quanto ao item 1.1, fixo a multa de 70 UFESPs para cada subitem, aplicada por infração ao artigo 215 do RICM 00, e com base no artigo 85, inciso 5, a linha P, combinado com os parágrafos 9º, 10º da lei do ICMS, combinados com o artigo 527-A, parágrafo 1º, e artigo 527, parágrafo 7º. Dando prosseguimento, em relação ao item 2, a recorrente reiterou os argumentos da impugnação e reafirmou que as notas de entradas emitidas se referem a mercadorias recusadas por seus clientes, tendo a mesma agida nos termos do artigo 457 do RICMS, conforme demonstram as declarações das transportadoras e cópias de correspondências trocadas com os clientes. Em outros termos, a recorrente confessa que as mercadorias saíram do estabelecimento, mas deixaram de ser recebidas pelo cliente, não tendo havido cumprimento à regra do parágrafo único do artigo 453 do RICMS, muito embora a hora recorrente tenha apresentado documentos fiscais e declarações dos transportadores acerca da recusa das aludidas mercadorias relativamente à parte das operações gozadas. Temos por certo que a entrada de mercadoria que retorna ao estabelecimento do contribuinte, por qualquer motivo não entregue ao destinatário, nos termos do artigo 453 do RICMS 2000, caracteriza a devolução, uma vez que terá como objeto a anulação da operação de saída dessa mercadoria, a teor do que prescreve o artigo 4º, inciso 4º do RICMS 2000. De modo que, diante da ausência de anotação da recusa das mercadorias constantes nas notas fiscais, nos sistemas eletrônicos dos estabelecimentos destinatários, não há como se afirmar que houve anulação de todos os efeitos das operações anteriores, pois, conforme bem assentou a FRE autuante em sua manifestação, nesses estabelecimentos poderão, até mesmo sem má-fé, escriturar extemporaneamente os créditos CMS destacados nas notas fiscais não recusados na forma regulamentar. Justamente por esse motivo é que a legislação prevê os meios de prova exigidos, não sendo autorizado ao contribuinte modificar o cumprimento das obrigações tributárias segundo sua interpretação de lei. Em outras palavras, o artigo 453, parágrafo único do RICM 00, trata de obrigação acessória de suma importância para o controle e verificação da fiscalização junto aos contribuintes, não podendo o autuado se esquivar desse dispositivo. Em que pese os documentos e declarações dos transportadores apresentados parcialmente pela autuada, trata-se de infração objetiva ao RICM 00, devidamente materializado, devendo, portanto, ser mantida ao nosso sentido. Questões subsidiárias, por fim, a recorrente protesta com a cobrança de juros sobre as multas, né? E, nesse sentido, a gente tece um extenso arrazoado e entendemos, né, que, nesse caso, juros e multas estão previstas na lei e que os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, é juízo feito pelo legislador, que não autoriza que o julgador administrativo diminua a penalidade aplicada, a não ser quando lhe for facultado. Não cabe na órgão de julgamento limitar a aplicação de dispositivo de lei. Afastar a cobrança, segundo o nosso sentir, configuraria o reconhecimento de inconstitucionalidade de normas que é vedado pelo artigo 28 da Lei 13.457 de 2009, anotando ainda que, em relação à cobrança de juros moratórios, deve ser aplicada a súmula TIT de 13 de 2018, de modo que não é possível acolher. Por derradeiro, quanto à limitação dos juros à Selic, o pleito da recorrente já foi atendido na decisão de piso, ratificado pela Indústria de Representação Fiscal, tratando-se de matéria acumulada e vinculante, os termos da súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho do ano passado, limitou a aplicação dos juros aos patamares da taxa Selic, o que se aplica ao presente caso, aos fatos geradores que ocorreram antes de 1º de novembro de 2017. Dispositivo. Diante de todo exposto, conheço do recurso ordinário e nego-lhe provimento. Conheço ainda do recurso de ofício e dou-lhe parcial provimento no sentido de, quanto ao item 1.1, fixar a multa em 70 UFESPs para cada subitem aplicada por infração ao artigo 215 do RICMS, Decreto 45.490.00 e, com base no artigo 85, inciso 5, a linha P, combinado com os parágrafos 9º e 10º da Lei 6.374 de 89, combinado com o artigo 527-A, parágrafo 1º, e artigo 527, parágrafo 7º, sendo mantida a decisão recorrida como está, em todos os demais pontos, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Voto lido, contextualizado. Eu pergunto para o doutor Schoit, pela representação fiscal, se tem algum comentário, algum registro a ser feito nesse caso. Não, senhor presidente.
Obrigado, doutor Schoit. Doutor Vinícius, alguma consideração? Não, nenhuma consideração. Parabenizar o doutor João Marcelo pelo voto. E vou seguir integralmente. O ponto de divergência era aquele, está sanada a discussão. Perfeito. Doutora Jaqueline, alguma Não, consideração? nenhuma. Perfeito. De fato, esse ponto foi esclarecido, até evitando discussões com relação a ele, feito esses ajustes com vista a atender o limite proposto pela própria legislação de regência. Eu também entendo que era necessário, vou acompanhar, sem ressalvas, o voto do Dr. João Marcelo, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram? Inicio votação. Todos votaram, encerro votação. Prevaleceu aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso ordinário, nega-lhe provimento, também conhece do recurso de ofício, dá parcial provimento a esse recurso, de modo a restabelecer a penalidade que foi reduzida até o limite de 70 UFESPs para cada subitem, que é o limite entendido como o mínimo legal para a redução. Foi assim que foi votado, Dr. Lucas, agradeço o acompanhamento. Encerro aqui o julgamento. E retomando aqui a ordem da pauta, auto de infração 4.124.920, NVTEC Soluções Industriais Limitada, relatoria Dr. João Marcelo, traço de um recurso misto. Como não há sustentação oral, eu passo a palavra ao Dr. João Marcelo para registro do voto e leitura, por gentileza. Obrigado, doutor Ítalo. Vou fazer o registro, já volto aqui à leitura. Feito o registro, eu vou passar a leitura aqui do voto. Ele parece grandão, mas ele, na verdade, são 10 infrações, que eu vou fazer um resumão, porque é bem simples o caso. Então, trata-se de recurso de ofício, com parecer às folhas tais, e recurso ordinário, as folhas tais ofertados pelo contribuinte em face da decisão de primeira instância, as folhas tais que julgou parcialmente o procedente, o presente é composto dos itens a seguir descritos. Itens 1 e 2 é por falta de pagamento do imposto. Itens 3 a 8, falta de exibição de livros, documentos fiscais. Itens 9 a 10, falta de apresentação ou entrega de GIA com dados incorretos. Tá? Aí eu vou passar o item 2 aqui.
Parágrafo 2. Em sua decisão, o julgador de piso entendeu pela procedência do auto de infração, determinando, contudo, a redução dos juros à Selic nos termos do quanto decidido pela súmula 10 de 2017 desse egrégio tribunal. Em virtude da decisão acima mencionada em parecer de recurso de ofício, a representação fiscal anuiu com a limitação dos juros aos patamares da taxa Selic para os débitos cujos fatos geradores se deram antes de 1º de novembro de 2017, requerendo assim o não provimento do recurso de ofício. Por sua vez, em seu recurso ordinário, as folhas tais, a autuada apresenta as seguintes alegações em apertada síntese: que o lançamento de ofício não considerou os créditos relativos às entradas e aquisições do período glosado, violando assim o princípio da não cumulatividade aplicável ao ICM, que todos os dados e informações necessários para a constituição do crédito tributário já estavam de posse da fiscalização, sendo inadmissível que os créditos do período tenham sido desconsiderados para fins de lançamento de ofício, que os valores das multas aplicadas teriam efeito confiscatório, conforme entendimento firmado no TJ de São Paulo e no STF, que as multas aplicadas ofendem os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, urgindo assim a redução das mesmas e que a manutenção da decisão acerca do cálculo dos juros de mora, com observância do limite legal da Selic. Ato contínuo, a representação fiscal apresentou contra-razões ao recurso ordinário, cujo parecer está às folhas 560 e 574, requerendo o não provimento do recurso, anuindo mais uma vez a aplicação da súmula 10 do Tribunal de Impostos e Taxas para limitar os juros aplicados à Selic. Não havendo outros requerimentos, do fim do relatório, passa a decisão. Voto. Trata-se de auto de infração, com acusações de falta de pagamento de imposto de ICMS, itens 1 e 2, falta de exibição de livros e documentos fiscais, itens 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e falta de apresentação e entrega com informações incorretas das guias de informação e apuração de ICMS, GIA, itens 9 e 10. Os fatos geradores reportam o seu período de maio de 2016 a junho de 2019. Em seu recurso, a contribuinte não nega a prática das infrações, limitando-se a discutir a sistemática de cálculo utilizada pela fiscalização para a constituição do crédito tributário, que desconsiderou os créditos relativos à aquisição de mercadorias, cujas vendas também não foram consignadas em GIA. Em outras palavras, a contribuinte confessa, de maneira expressa, que deixou de recolher o ICMS devido, itens 1 e 2 do AIM, além de não anuir tacitamente com as demais infrações relativas à falta de exibição de documentos fiscais, quais sejam livro-registro de entrada, livro-registro de saída, apuração de ICMS e o livro de registro de inventário, e a falta de entrega ou elaboração incorreta de GIAs, item 3 a 10 do AIM, uma vez que nada arguiu em sua defesa sobre tais acusações. Perceba-se assim que a alegação da contribuinte de que os lançamentos de débitos relativos a tributos se encontram com o valor original de saída, sem considerar os abatimentos derivados dos créditos por entrada e aquisição com crédito do imposto, ainda que pertinente fosse, estaria prejudicada pela própria ausência de informações acerca do eventual crédito que a mesma teria direito, uma vez que não foram apresentados os documentos fiscais e não foram preenchidos os livros e registros de apuração do imposto devido. A hora recorrente busca ainda sustentar sua tese, afirmando que a fiscalização teve acesso aos documentos necessários para apurar e quantificar os créditos de ICMS que seriam de direito da contribuinte, e que a afirmação da decisão recorrida, no sentido de que o direito ao crédito do imposto não seria uma obrigação, mas algo facultativo, não poderiam estar mais distante da realidade em função do princípio da não cumulatividade. Acerca desse ponto, e conforme bem destacado pela ilustre representação fiscal, não assiste razão à contribuinte, pois a própria lei de regência do ICMS, a lei complementar 87 de 96, prevê expressamente seu artigo 23, que o direito ao crédito do imposto está condicionado à idoneidade da documentação e à escrituração dentro dos prazos e condições estabelecidos pela lei. Se não vejamos, artigo 23, o direito do crédito para efeito de compensação com o débito do imposto, reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados os serviços, está condicionado à idoneidade da documentação, se for o caso, a escrituração nos prazos e condições estabelecidos na legislação. No mesmo sentido, o parágrafo 1º do artigo 38 da Lei 6.374 de 89 também prevê a necessidade da escrituração regular dos documentos fiscais. Confira-se, para a compensação, parágrafo 1º, o direito ao crédito do imposto condiciona essa escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação. Da leitura dos artigos acima, verifica-se de maneira inquestionável que o crédito do imposto relativamente à entrada de mercadorias e serviços adquiridas pelo contribuinte é um direito
do contribuinte e fica condicionado ao cumprimento das exigências impostas pela lei, especialmente da escrituração regular de seus registros fiscais. Ora, não se pode imputar à fiscalização o dever de levantar os créditos favoráveis à contribuinte, já que, nos termos da legislação vigente, tal obrigação é de responsabilidade do administrado e não da administração. Ademais, no caso em tela, além da falta de pagamento do imposto, a empresa recorrente foi autuada justamente em virtude da falta de exibição e ou escrituração de suas obrigações fiscais. Fato esse que, mais uma vez, corrobora com o entendimento da fiscalização e, posteriormente, confirmado pela decisão recorrida. E nem se argumente, como pretende a recorrente, que a documentação juntada por ocasião da impugnação, referente ao período autuado, 2016, 17 e 19, composta pela EFD dos livros fiscais, registro de entrada, registro de saída, registro de inventário e registro de apuração de ICMS, assim como as respectivas guias, teria o condão de invalidar os trabalhos fiscais, uma vez que o efetivo cumprimento das obrigações acessórias se deu somente após a autuação lavrada em 26 de agosto de 2019, conforme corretamente destacado pela decisão recorrida, as folhas 513. Com efeito, restam por procedentes os itens 1.1 e 1.2 da IN, não havendo que se falar em nulidade ou erro da fiscalização pela suposta desconsideração do crédito relativa à entrada de mercadoria ou em relação de violação do princípio da não cumulatividade. Dando prosseguimento, verifica-se que a contribuinte não apresentou defesa específica para os demais itens do AIN combatido, seja em sua impugnação ou em sede de recurso, limitando-se a insurgir contra os percentuais das multas aplicadas, requerendo, assim, a redução das penalidades lançadas. Importante ressaltar ainda que a própria contribuinte, quanto da apresentação de sua defesa, apresentou as provas do efetivo cometimento das infrações descritas no itens 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.9 e 3.10, as folhas 184 e 471, ao juntar os documentos solicitados pela fiscalização, GIAS e EFD, somente após a lavratura do AI. Portanto, temos que as infrações são objetivas, estão claramente materializadas, além de terem sido, inclusive, confessadas pela contribuinte em virtude da ausência da impugnação específica. Em outros termos, considerando que o contribuinte não apresentou os documentos solicitados para fiscalização, mesmo depois de notificada por mais de uma vez, e que não comprovou nenhuma das suas alegações, simplesmente não há o que se falar em redução ou relevação de penalidade lançada de ofício, devendo ser mantidas as multas aplicadas. Não obstante o acima exposto, com relação à alegação de que as multas aplicadas seriam dotadas de caráter confiscatório, em razão de seus percentuais ou ainda em razão de suas bases de cálculo, cumpre destacar que tais multas foram aplicadas em estrita observância à legislação em vigência, não sendo possível esse órgão de julgamento afastar a aplicação de lei por motivo de convicção única e exclusiva do contribuinte que a multa é excessiva ou resulta em confisco. Da mesma forma, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a aplicação do artigo 527-A do RICM 00 para fins de reduzir nem tampouco relevar as penalidades aplicáveis, devendo ser mantido o lançamento fiscal. Por fim, quanto à redução dos juros da Selic, promovida pela decisão recorrida, não merece reparo, já que a matéria foi resolvida pela súmula 10 de 2017, sendo certo que a última revisão dessa súmula, ocorrida em 9 de junho de 22, limitou a aplicação dos juros ao patamar da Selic, que se aplica ao presente caso, vez que os fatos geradores ocorreram antes de 1 de novembro de 2017, sendo certo que a partir dessa data a FESP aplica ao débito tributário a taxa Selic fixada pela Lei Paulista tal. Dispositivo. Diante do disposto, conheço do recurso de ofício e do recurso ordinário e nego o desprovimento, mantendo a decisão recorrida como está, por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto e submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor João Marcelo. Feita a leitura do voto, questiono aos colegas se tem alguma consideração. Doutor Schoit, alguma consideração nesse caso? Não, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Doutor Vinícius? Não. Parabenizar o doutor João Marcelo pelo voto, mais uma vez, e sem considerações a fazer. Perfeito. Doutora Jaqueline? Sem considerações. Perfeito. Também não tenho acréscimos, também vou acompanhar na íntegra o voto do Dr. João Marcelo, razão pela qual eu encerro os debates e faço a verificação do quórum.
Inicio votação. Todos votaram, encerro a votação. Aqui prevaleceu o voto de relatoria, que conhece de ambos os recursos, nega-lhes provimento, razão pela qual aqui eu encerro o julgamento. Peço aos colegas que se dirijam ao último processo da pauta. Auto de infração 446.739, Recivale Indústria e Comércio de Metais S.A. Minha relatoria, não havendo sustentação oral, vou passar direto à leitura do voto. Só um instante para me fazer um registro aqui. Trata-se aqui de auto de infração relativa a um só item, efetuar em hipótese não permitida na legislação, recebimento de crédito de ICMS, um valor que excedeu a capacidade de absorção do saldo credor, contrariando o disposto no artigo 97, parágrafo 3 do item 2 do regulamento. Aqui eu digo que antes de adentrar nos argumentos recursais, eu adianto que o processo não se encontra em condições de julgamento, demandando saneamento, a meu sentir. Aqui eu explico que argumenta recorrente que, abre aspas, mesmo com a exclusão dos valores recebidos, os saldos da GIA da recorrente permaneciam credores no período, como se pode verificar nos cálculos abaixo demonstrados. O fisco, no desenvolvimento do seu trabalho, deixou de elaborar o correspondente demonstrativo de apuração de eventual saldo devedor para a identificação do momento da aplicação dos juros e multa. Significa concluir que não haveria incidência de juros a partir de junho de 2017, como constou do DDF, posto que na forma do 5651C do regulamento, os juros de mora incidem a partir do mês em que, desconsiderada a importância acreditada, o saldo torna-se devedor, como se pode aferir, não ocorreu no caso. Digo eu, vê-se que desde sua defesa tal questão foi trazida pela recorrente, entretanto vou à manifestação fiscal e não encontro contraposição específica desse ponto. Indo à decisão à cor, há fundamento no sentido de que, abre aspas, recorrendo à capitulação da multa aplicada no presente caso, temos que ela não se encontra elencada no rol do dispositivo invocado pela impugnante. Digo eu que, de fato, conforme fundamentou a decisão à cor e a representação fiscal em sede de contrarrazões, a hipótese infracional, que é do artigo 85.2f da 6374, não encontra respaldo normativo para cálculo de juros de mora no artigo 5651C do regulamento, como argumenta a recorrente. Entretanto, tendo em vista que o artigo 5651 trata sobre o momento da incidência dos juros de mora, abarcando-se nesse inciso também as hipóteses de crédito indevido, tem-se que, se a hipótese infracional, que é o artigo 85.2f, não encontra albergue nas alíneas A, B e C, haja vista que em tais incisos as hipóteses infracionais lá listadas são citadas explicitamente, restará então a linha D, dispondo que o montante do imposto ou da multa aplicado nos termos do 527 fica sujeito a juros de mora que incidem a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento nas demais hipóteses. Reforçando tal hipótese, o artigo 565, em seu parágrafo 4º, item 4, dispõe que, abre aspas, a atualização do valor básico para cálculo da multa previsto no artigo 527 será efetuada mediante a aplicação da taxa prevista nesse artigo até a data da lavratura e incidirá a partir do dia seguinte àquele que ocorra a falta de pagamento das hipóteses das alíneas tais, citando explicitamente a linha F do inciso 2, ambos do 527. No ponto, reforço que a alegação da recorrente no sentido de que,
ainda que desconsiderados todos os valores recebidos, os saldos ainda permaneceram continuadamente credores, não havendo, pois, incidência de juros. Tal fato, a meu sentir, é incontroverso, ao passo que a autoridade fiscal admite que, abre aspas, folhas 19, o contribuinte mantinha saldo credor para esses meses, independentemente do recebimento de centralização do CMS, ou seja, não se identificaria naqueles meses qualquer hipótese de falta de pagamento do imposto. Particularmente, não me parece crível que, tendo a recorrente saldo credor continuado, independentemente do expurgo do crédito supostamente recebido em transferência à revelia da legislação, tenha ela contra si a exigência de juros a partir do primeiro dia do mês subsequente a dado cometimento infracional e o valor básico atualizado para cômputo da multa calculado a partir do último dia do mês de referência do cometimento infracional. A existência de saldo credor ao tempo das referências autuadas, salvo melhor juízo, obsta a exigência de juros, na coluna 5 do DDF, impactam no valor básico atualizado para cálculo da multa na coluna 9 do DDF. De start, se assim entenderem meus pares, penso o seu caso de conversão de julgamento de diligência para que a FRE, em colaboração, manifeste conclusivamente sobre a incidência de juros e sobre a atualização do valor básico para cálculo da multa na hipótese dos autos no qual o contribuinte mantinha saldo credor para esses meses, independentemente do recebimento e centralização do CMS, juntando aos autos, se for o caso, o rascunho do DDF devidamente ajustado, né? Então, eu estou propondo, né, a conversão de julgamento em diligência, para que o autor do feito ele possa manifestar conclusivamente, se o caso, juntar aos autos esse rascunho do DDF devidamente ajustado. Após o cumprimento, proponho a manifestação do recorrente, da representação fiscal e, por fim, o retorno à Câmara Julgadora para a continuidade do julgamento. É assim que votei. Se houver alguma má compreensão da minha parte, peço que os colegas se manifestem. Pergunto ao Dr. Schoit, pela representação fiscal, se tem alguma oposição a essa proposta de diligência. Senhor presidente, a princípio não. Perfeito. Obrigado, Dr. Schoit. Dr. João Marcelo, alguma consideração? Doutor Ítalo, a única pergunta é o seguinte, o crédito indevido aqui, ele apesar de estar com agia com crédito, né, ele está cobrando imediatamente, é isso que está no DDF, aqui nas folhas 2, né? É isso? Isso. Está errado. Tá certo, eu concordo. Tá cobrando desde o momento da infração. do mês em que eu me tá apropriei errado, desse excedente. Né? Eu acho que precisa realmente aclarar esse ponto, concordo integralmente. Perfeito. Dr. Vinícius? Não, doutor Ítalo, parabéns. Concordo. Tem que fazer um demonstrativo da absorção do crédito, compensação com os débitos e tudo, para poder saber o momento exato da cobrança. Eu dei uma procurada aqui rápida nos autos, eu não achei. Então tem que fazer mesmo. Perfeito. Doutora Jaqueline? Não tenho nenhuma consideração a fazer. Acompanho o voto do doutor Ítalo. Perfeito. Inclusive aqui eu proponho a juntada só do rascunho do DDF, porque até para evitar discussões com relação à retificação, coisas do tipo, porque não é a proposta. Se tiver erros aqui, a gente reduz com base no que foi aclarado, se o caso de redução aí dos juros, né? Então, feitas essas considerações, encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Inicio votação. Encerro votação, prevalecendo o voto de relatoria que converte o julgamento em diligência
ao autor do feito. Encerro aqui o julgamento. Encerro também a sessão para que seja gerada a ata. Formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.